Então, continuando aqui, a gente estava falando algumas visões sobre percepção, né? E a gente estava comparando a posição do realismo direto, ou seja, a ideia de que os objetos cotidianos, né, como as cadeiras, as mesas, etc., são os objetos imediatos da nossa percepção, com o realismo direto, né, que seria a ideia de que nossa percepção ela é intermediada de alguma maneira por uma imagem ou por alguma entidade mental, né? Então a gente perceberia essa imagem e só a partir daí a gente teria acesso apenas direto ao mundo exterior, né? Obviamente, gente, todo mundo aceita o realista direto, ele não é estúpido, né? Ele sabe que o cérebro humano processa informação, né? E que a informação que a gente está vendo, né, que chega à nossa consciência, ela depende do cérebro interpretar as coisas do mundo, né? A questão aqui, a diferença é mais sutil, né? Não é que o realista direto pense que os objetos do mundo estão entrando na nossa cabeça, né? Seria estúpido pensar isso. A ideia aqui seria a distinção seria que o realista direto, ele pensa que a gente enxerga as coisas do mundo através dos nossos estados conscientes, tá? Então, apesar de eu ter um estado consciente, que pode ser representacional, algo desse tipo, o conteúdo do meu estado perceptivo são as coisas do mundo, por algum motivo. Você pode ter uma noção, por exemplo, causal de conteúdo. Então, a dinâmica aqui é mais ou menos parecida com a dinâmica do externalismo e internalismo. Então, você pode ter noções causais sobre o que torna algo conteúdo de um estado mental. E aí, no caso, por exemplo, a árvore pode ser parte do meu estado mental pelo fato de estar ligada causalmente com o meu estado. E por isso que quando eu tenho esse estado eu percebo a árvore diretamente. Enquanto o realista indireto, ele teria uma posição mais próxima do internalismo, em qual sentido? Seria a ideia de que eu tenho acesso aos estados mentais, né? E a partir daí eu posso fazer inferências, né? Então, no caso do realista indireto, as crenças que eu tenho sobre os objetos ordinários, né, sobre árvores, etc., elas são crenças, em algum sentido, inferenciais, tá? Lembrem que, por exemplo, no caso do empirista clássico, as crenças perceptivas básicas seriam crenças sobre estados mentais, né? Então, eu teria crenças sobre estados mentais e, a partir dessas crenças sobre estados mentais, por exemplo, sobre meus estados mentais, eu faria inferências sobre as coisas que causam meus estados mentais, né? Enquanto pro realista direto não, minhas crenças perceptuais são sobre coisas do mundo diretamente, tá? Por mais que talvez eu tenha estados mentais que me façam perceber aquelas coisas, né? Mas o ponto assim do realista indireto, né, o ponto que geralmente chama atenção, deixa eu subir isso aqui para o realista indireto, é esse aqui que se chama o argumento da ilusão, né? Então o ponto do realista direto é o seguinte: olha, nosso sistema perceptual ele está predisposto à ilusão em várias situações, né? Em que ilusão seria quando o mundo não é do modo como a gente percebe. Por exemplo, quando eu vejo uma vara, se eu tenho um copo de água, né, e coloco um lápis assim, fica metade para dentro do copo e metade para fora, o lápis ele parece torto, né? O lápis parece estar quebrado no meio, ou torto, algo desse tipo.
Só que eu estou percebendo o lápis como se ele tivesse torto, mas a princípio não tem nada na realidade que esteja relacionado ao lápis estar quebrado, ao lápis estar torto. O lápis está normal, né? Outro ponto é que, por exemplo, quando eu vejo algo circular, um prato, da maioria das vezes que eu estou vendo um prato, eu estou, sei lá, sentado na mesa e o prato está aqui na minha frente, né? E da maioria dos ângulos que a gente vê um prato, esse prato ele parece oval para a gente, não parece circular, né? A não ser que a gente estivesse voando em cima da mesa e vendo o prato de um ângulo direto, né? Então, o realista indireto chama a atenção de que o modo como a gente percebe o mundo ele tá permeado por ilusões. Não sei se esse segundo caso seria um caso, esse caso do ângulo, né? Eu acho que é até errado falar em ilusões aí, mas pelo menos nossa percepção tem uma perspectiva e apresenta as coisas de determinada perspectiva, sendo que a coisa em si ela não tem perspectiva, né? Bom, a gente vai falar desse ponto, né? E além desses casos de ilusões, a gente tem casos que a gente tem simplesmente alucinações, né? Como por exemplo o caso aqui, sei lá, eu tomar um LSD e tá vendo aqui dragões, né? Então nesses dois casos, né? Tanto no caso no caso em que minha percepção ela é, vamos dizer assim, parcialmente falsificada, quando nos casos em que eu tenho percepções completamente falsificadas, né? Eu tenho essas percepções, né? E o ponto aqui é o seguinte do realista indireto. Os casos de percepção verídica, né? Supondo que existam, né? Já que ele está cortando tão fino a ideia de ilusão, né? Aparentemente, se você descrever as coisas assim, talvez todas as nossas percepções são ilusórias. Mas o ponto do realista direto é que os casos de percepção verídica são, do ponto de vista da primeira pessoa, iguais aos casos de alucinação ou de ilusão, né? Por exemplo, se realmente tivesse um lápis quebrado no meio, colocado dentro d'água, talvez eu percebesse ele da mesma maneira, exatamente da mesma maneira que eu estou percebendo aquele lápis que não está quebrado, mas por causa da refração da água ele está aparecendo de determinada maneira, né? Então o ponto do realista direto é esse. Olha, a gente tem ilusões e tem alucinações quando a gente perceptivas, né? A melhor explicação para esses casos, a melhor explicação para o caso em que eu tenho uma ilusão, ou ainda mais um caso em que eu tenho alucinação, é de que eu tenho uma imagem mental e que eu estou percebendo essa imagem mental e não algo no mundo, né? Quando eu tomo LSD e vejo um dragão, não tem dragões no mundo, né? Então eu não posso estar percebendo algo do mundo. Então certamente o que eu estou percebendo é uma criação do meu cérebro, da minha mente, etc. Então o ponto do realista indireto é que nesses casos de ilusão e de alucinação, a melhor explicação é que eu estou percebendo uma imagem mental criada por mim mesmo, certo? Então esse é o primeiro ponto, né? Então, primeiro a premissa é: a gente tem ilusões e alucinações. A melhor explicação segue-se dessa premissa, né? A melhor explicação para esses casos é que nesses casos a gente esteja percebendo uma imagem mental, certo? Aí vem a segunda premissa. Ora, os casos de experiência verídica são, do ponto de vista da experiência, indistinguíveis dos casos de alucinação,
tá? Do ponto de vista da primeira pessoa, desculpa, são indistinguíveis. Então aqui a gente pode questionar um pouco, mas a princípio sim, né? A princípio, quando alguém pode ser enganado, às vezes nós somos enganados por nossa percepção, né? Às vezes, né, como Descartes fala, eu vejo uma torre ao longe e penso que ela é quadrada enquanto ela é circular. E se eu sou enganado é porque o caso em que eu estou percebendo uma imagem mental ou algo parcialmente modificado na minha mente são indistinguíveis dos casos que eu estou vendo uma coisa real do mundo, né? Então, essa é a segunda premissa. Os casos de percepção verídica são indistinguíveis do ponto de vista da primeira pessoa dos casos de percepção não verídica, né? E daí o realismo direto faz esse desafio. Ora, deve ter alguma coisa em comum entre os dois casos. Então, deve ter alguma coisa em comum. E como no caso das alucinações, principalmente, eu cheguei à conclusão que a melhor explicação, o melhor jeito de explicar por que eu tenho alucinações é eu estar percebendo uma imagem mental, estar percebendo uma imagem na minha cabeça. Segue-se daí, então, que nos casos de percepção verídica, eu também estaria percebendo uma imagem. Certo? Vocês conseguiram captar a ideia do argumento? Então, só repetindo. Às vezes nós temos ilusões e alucinações. Tá? Nesses casos, principalmente no caso da alucinação, é mais fácil explicar a alucinação dizendo que a gente, no caso de alucinação, a gente está percebendo uma imagem mental, uma imagem que nós criamos na nossa cabeça. Mas, ora, os casos de percepção verídica e inverídica, eles são indistinguíveis do ponto de vista da primeira pessoa. Segue-se daí, então, que deve haver algo em comum entre esses dois casos, ou pelo menos um componente subjetivo comum entre esses dois casos. E o realismo direto supõe que esse componente em comum são as imagens mentais. Tá? Então, a conclusão do realista indireto a partir desse argumento é que, tanto no caso de ilusões, quanto no caso de percepções verídicas, o que eu estou percebendo é uma imagem mental. A diferença é que, no caso da percepção verídica, essa imagem mental representa o mundo corretamente, e no caso da ilusão, ela não representa o mundo corretamente. Tá? Então, para um realista indireto, a diferença entre os casos de ilusão e os casos de percepção verídica diria respeito às características de nossas imagens mentais. Né? Em um caso, elas representam o mundo corretamente, no outro caso, elas não representam o mundo corretamente. Então, o realista indireto defende que a conclusão de que devemos tirar, a conclusão que nós devemos tirar é que o denominador comum dos casos verídicos e não verídicos é a presença de dados dos sentidos. O que quer dizer que são também os dados dos sentidos que nós percepcionamos nos casos de percepção verídica. Tá? Então, esse argumento ele é difícil de explicar do ponto de vista do realismo direto, né? Porque se minha percepção, se quando eu percebo uma árvore, a própria árvore é um objeto, né, da minha percepção, está no conteúdo da minha percepção, e se os casos em que eu percebo uma árvore e os casos em que eu estou alucinando, ou pelo menos um caso possível em que eu estou alucinando em relação à árvore, são indistinguíveis do ponto de vista da primeira pessoa, e por isso eles devem ter um elemento em comum,
No caso que eu estou alucinando com a árvore, não tem uma árvore, né, no conteúdo da minha percepção. E é difícil você explicar, então, como é que esses dois casos são tão diferentes, né? Então, perceba, do ponto de vista do realista direto, no caso que você está vendo a árvore, tem uma árvore que faz parte do conteúdo da sua percepção. No caso em que você está alucinando com a árvore, não tem uma árvore que seja conteúdo da sua percepção. Então, esses dois casos, eles são bastante diferentes, né? Só que do ponto de vista de primeira pessoa, eles são muito parecidos. Então, o realista direto, ele tem dificuldade de explicar por que esses dois casos são, do ponto de vista da primeira pessoa, muito parecidos. Tá? Então, uma posição comum, não sei como é que está hoje em dia, tá, gente? Quando eu fiz, na época que eu estava estudando memória e tal, tipo há uns 10 anos, era uma posição chamada disjuntivismo, que era a ideia de que os casos de percepção verídicos e os casos de percepção não verídica, eles não têm nada a ver em comum, não tem nada em comum. Então você tem uma disjunção aqui, são duas coisas totalmente diferentes. Então, no caso da percepção verídica, as coisas são conteúdos da sua percepção. No caso da percepção não verídica, você tem imagens mentais, mas eles são casos muito diferentes, apesar de parecidos do ponto de vista da primeira pessoa. E aí, obviamente, a dificuldade é você explicar como é que se dá esse ponto de vista da primeira pessoa, mas era uma posição muito comum. Tá, então, antes de a gente voltar aqui às posições sérias sobre percepção... deixa eu só... Isso aqui eu já li, né? O caso de alguns realistas indiretos, como Locke, né? Locke fala: a mente nada percepciona a não ser suas próprias ideias, sendo as ideias elementos mentais análogos aos dados do sentido. E Hume, na investigação, fala o seguinte: a mais superficial filosofia nos ensina que nada se pode apresentar à mente que não seja imagem ou percepção. E aqui outros caras importantes. Então, antes de a gente voltar às teorias, vamos dizer assim, sérias da percepção, vamos falar aqui de algumas teorias. Não quero dizer que elas não são sérias, né? Mas às vezes é mais difícil levar a sério. Aqui são outras maneiras de reagir ao argumento da ilusão, né? Então, um dos problemas do realismo indireto, como eu estava falando para vocês na aula passada, é o ceticismo, né? Uma vez que você aceita que você tem imagens mentais, né, aqui a gente está voltando para o mesmo ponto do fundacionismo empirista, né? Só que lá no caso era, uma vez que você pensa que as crenças básicas são crenças sobre estados mentais, né, são crenças sobre experiências não conceituais de primeira pessoa, e você está esperando que essas crenças básicas vão justificar o resto do seu conjunto de crenças, você tem uma dificuldade muito grande em partir dessas crenças básicas sobre experiência de primeira pessoa e chegar à crença e conseguir justificar crenças sobre o mundo externo, né? E no caminho entre uma coisa e outra que o cético ataca, né? E aqui, novamente, é a mesma coisa, né? Uma vez que você pensa que sua percepção só te dá acesso a imagens mentais, suas crenças sobre o mundo externo, elas passam a ser inferenciais, né? Você tem que, a partir do... não, você tem que fazer inferências do tipo, como eu estou tendo essa imagem mental, como eu estou tendo essa experiência de primeira pessoa de percepcionar uma árvore na minha frente, logo tem uma árvore na minha frente, né? Você teria que fazer esse tipo de inferência para interpretar suas crenças ou sua experiência perceptiva, né? E isso, novamente, leva ao ceticismo, porque o cético pode exatamente questionar exatamente esse ponto, já que, veja só,
como eu estava dizendo, a experiência de primeira pessoa da alucinação e da percepção verídica, elas são indistinguíveis, né? São indistinguíveis, ou pelo menos são muito parecidas. E esse inclusive, era um dos pontos do argumento da ilusão, né? Era um dos pontos que levam a pessoa a defender o realismo direto. É o fato de ter experiência de primeira pessoa advinda de uma percepção verídica e advinda de uma ilusão ser indistinguível, né? Então, por isso que o realista indireto acha que tem que ter algo em comum entre esses dois casos, etc. Só que se essas duas experiências são indistinguíveis e suas crenças, dado que sua percepção só te dá informação sobre imagens mentais, suas crenças sobre o mundo exterior precisam ser inferenciais, você acaba não tendo muito motivo para inferir que, né, perceba, gente, se a situação que eu estou alucinando de que tem uma árvore na minha frente e a situação que eu estou realmente vendo uma árvore na minha frente são indistinguíveis do ponto de vista da primeira pessoa, e nesse momento eu estou tendo uma experiência de primeira pessoa de que tem uma árvore na minha frente, qual o motivo que eu tenho para concluir que tem uma árvore na minha frente e que eu não estou alucinando? Né? Esse é um problema que o realista indireto se coloca, ele mesmo se coloca nesse problema, porque ele mesmo está dizendo que a experiência é indistinguível. Então, se ela é indistinguível, qual o motivo que eu tenho para inferir que esse caso específico é causado pelo mundo externo e não que é uma imagem simplesmente criada por mim, né? Então, como nós só podemos percepcionar diretamente os dados dos nossos sentidos, né, todas as nossas crenças acerca do mundo podem ser falsas, tá? Então, essa é a maneira que um cético questionaria o realista indireto, né? Então, perceba, o realismo direto é uma maneira exatamente de querer escapar desse problema aqui, né? Da mesma forma que no caso lá da justificação foi o externalismo, era uma forma de tentar escapar dos problemas do fundacionismo internista, né? Entre eles o problema do ceticismo. Então, dado o realismo indireto, pode ser que não existam canecas de café no mundo, mas somente dados do sentido na minha mente, né? Então, perceba que o realismo direto ele abre essa possibilidade aqui bem radical, né? Dado que tudo que eu estou percepcionando o tempo todo são dados na minha mente, e essa experiência indistinguível do caso em que não há mundo externo, só os dados da minha mente, se eu for um realista indireto e eu for um empirista muito contencioso, dado que eu sei, então não existe mundo externo, né? Dado que eu sei, talvez só exista a mente. Eu não tenho nenhum bom motivo, se eu sou uma pessoa, se eu sou alguém que não quero ficar dando palpites, né? Se eu quero só me ater aos fatos, se eu quero só me ater às evidências que eu possuo, as evidências que eu possuo são completamente compatíveis com não existir um mundo externo. E se eu for pensar na navalha de Ockham, né, a gente tem que cortar, não multiplicar as entidades. Eu tenho uma explicação uma explicação para minha experiência de primeira pessoa é que há um mundo externo e outra que não há. Talvez eu deva preferir a explicação que não há um mundo externo, né? Já que ela explica tudo, né? Supondo que a experiência de primeira pessoa é indistinguível nos dois casos, etc, etc. Dado que essa hipótese de que não há um mundo externo explica tudo o que está acontecendo, né? Explica toda a minha experiência de primeira pessoa, e ela não precisa supor que existe um mundo externo. É uma explicação mais econômica, né? Então, alguns filósofos modernos, eles foram por esse caminho, tá? Então, eles foram por esse caminho por esses motivos que eu dei. Tipo, na época, né, na filosofia moderna, não só a gente estava falando lá nas outras aulas, né, o fundacionismo era padrão
o internalismo era padrão, não só essas duas coisas, como também a teoria indireta da percepção e da memória era padrão também. Claro, para todos esses casos tem exceções, né? Um cara que é exceção a esse último caso é o Thomas Hyde, que é um filósofo inglês. Ele era um realista direto na época lá da modernidade ainda, né? Mas no geral as pessoas não eram. Hume, Descartes, Kant, todos esses caras. O Spinoza talvez fosse um pouco. O Kant também ele é meio complicado de analisar. Você pode até pensar que Kant é um tipo de realista direto, né? Em certo sentido. Apesar de que os objetos da nossa percepção não são as coisas em si, são os fenômenos, né? Mas os fenômenos estão presentes na nossa percepção diretamente. Enfim, é mais complicado Kant, como sempre. Mas certamente Descartes, Hume e Locke, eles eram realistas indiretos. Só que alguns filósofos começaram a pensar, olha gente, pô, se a gente é um realista indireto. Tá? A gente pensa que quando eu percebo, o que eu percebo diretamente é uma imagem mental, e a gente pensa que os casos em que eu estou percebendo algo no mundo exterior são indistinguíveis dos casos que eu estou apenas alucinando ou tendo ilusões, né? Então perceba que isso tem a ver já com o próprio Descartes, né? Que é considerado o primeiro filósofo moderno. Ele já inaugura essa discussão, né? A primeira meditação tem aí o argumento da ilusão, do sonho, etc. Ele fala e começa falando exatamente desses casos de ilusão. E aí esses caras começaram a pensar assim, então se eu levar a sério tudo isso aqui que a gente está defendendo, a gente ser fundacionista, nossas crenças básicas serem sobre dados da mente. Se a gente levar a sério que a prova da existência de Deus de Descartes não funciona, de modo que Deus não garante a veracidade das nossas crenças sobre o mundo exterior. Se a gente levar a sério, então, tudo isso, a melhor hipótese é que não há mundo exterior. Então a gente não tá errando. Simplesmente não há mundo exterior. O mundo exterior depende da mente. Né? Então a gente vai examinar a posição que abraça esse tipo de ceticismo e aceita uma posição antirrealista, segundo a qual não existe qualquer mundo independente do sujeito perceptual. Então, duas estratégias desse tipo de antirrealismo é o idealismo, que era comum na modernidade, e o fenomenismo, né? Que foi mais comum no começo do século XX. Então, o George Berkeley, Marli perguntando se a psicologia da Gestalt baseou-se nesse contexto. Não sei, Marli. Não sei. Eu lembro um pouco da psicologia da Gestalt, mas eu acho que sim. Eu acho que a psicologia da Gestalt tem influência da fenomenologia e vice-versa. Eu acho que tem uma influência cruzada entre a psicologia da Gestalt e a fenomenologia. A gente vai falar um pouco depois, né? A fenomenologia alemã do século XX. Mas eu não vou saber te dizer certinho não, porque não, apesar de ter estudado um pouco de psicologia da Gestalt na época da faculdade, não tenho lá muita intimidade assim para dar uma opinião não. Então o George Berkeley é um grande filósofo, inclusive. Ele tem uns diálogos muito bem escritos assim. É um cara bastante inteligente. Ele era um idealista. Tá. Então ele seguia esse caminho, assim, esse caminho que eu estou te dizendo, tá? Então, de certa forma, o idealismo ele é o empirismo levado a sério, tá? Então, se você pensa que suas crenças, né, se você pensar lá aquele fundacionismo empirista, se você pensa que suas crenças básicas são sobre experiências de primeira pessoa, então pronto, você está perdido, porque o ceticismo vai
vai vir com tudo, né? Não tem como você inferir a partir de experiência de primeira pessoa coisas do mundo, que existem coisas do mundo, inferir de maneira segura, né? Como eu disse, Descartes esperava que ele conseguisse provar a existência de Deus, e Deus que ia garantir essas inferências. Mas, enfim, a prova dele não é tão boa, etc. Depois se começou a achar que a gente não deveria usar Deus na filosofia dessa maneira, e você meio que fica sem resposta, né? Hume, ele pensa assim, realmente não tem resposta aqui, só que a gente tem que aceitar que tem um mundo exterior. Essa é a posição de Hume, né? Então Hume, ele dá por um lado, ele dá dá uma no cravo e outra na ferradura, né, que a galera chama. Então ele dá a mão para o ceticismo, falar realmente, partindo desse início aqui, não tem como você argumentar contra o ceticismo, mas por outro lado ele fala assim, mas olha só, a gente não tem opção a não ser formar crenças sobre o mundo exterior, né? E a gente forma essas crenças por um tipo de hábito, etc, etc. Então ele meio que, de certa forma, abre mão de justificar essas crenças. Elas são assim por um tipo de hábito, e a gente, enquanto filósofo, vai estudar como é que se dá esse hábito. Não é necessário a gente justificar essas coisas. Mas o Berkeley, que eu acho que mais ou menos da mesma época de Hume, talvez um pouquinho antes, não vou lembrar, mas ele é mais ou menos da mesma época de Hume. Ele faz esse caminho que eu disse, né? Dado essas coisas que a gente está aceitando, a teoria mais econômica é simplesmente negar que tem um mundo externo independente da mente, né? Então, para Berkeley, os objetos que a gente chama de físicos consistem em coleções de ideias, né? Então, o universo é constituído apenas por mentes e pelos dados do sentido que elas percepcionam. E perceba um ponto interessante, é que esses caras, não é que eles são anticientíficos, né? Eles pensavam que a própria física, você consegue reconstruir a própria física nessas bases. Porque, veja, o ponto deles é assim, que quando ele está fazendo física ou qualquer ciência, o que a gente tem são dados empíricos, são dados da experiência. E a partir desses dados da experiência, a gente constrói os objetos da física. Então, o objeto da física massa, por exemplo, é uma abstração a partir de várias experiências que eu tenho de objetos, não do mundo, né? Várias experiências que eu tenho de objetos. Então, a partir da experiência que eu tenho desse objeto, a experiência que eu tenho desse objeto, e vários outros, eu abstraio o conceito de massa, o conceito de força, etc, etc. Certo? Mas não é que essas coisas estão no mundo e eu estou descobrindo elas. Eu estou construindo esses objetos a partir da minha experiência de primeira pessoa. E você, né, se é que você existe, né, porque se você também for levar a sério o ceticismo demais, assim, é até complicado eu pensar que eu tenho justificativa para achar que outras mentes existem além das minhas, né? Já que também eu não tenho muita informação de que outras mentes existem, a não ser o fato de você estar me dizendo. Mas, enfim. Então, os objetos físicos eles seriam coleções de ideias, né? Os dados dos sentidos, no entanto, não podem existir se não estiverem sendo percepcionados, né? E daí se segue então que os objetos físicos dependem de sujeitos que os percepcionem, né? Daí o Berkeley ele tem até aquela imagem famosa, né, de que será que uma árvore que cai na floresta e ninguém está olhando, será que ela cai mesmo e tal?
Só que aqui o Berkeley ele tem uma jogadinha meio engraçada. Então, a consequência dessa explicação então é que o mundo não existiria quando ele não estivesse sendo percepcionado por alguém, né? Mas isso daí é uma posição muito bizarra, né? Porque a gente, como eu disse, a gente pensa que existia um universo antes de existirem seres vivos, né? É uma consequência da nossa própria ciência física, construída a partir da nossa percepção da nossa percepção do mundo, né? É uma consequência da nossa própria ciência física que existia o universo antes de existirem seres humanos ou vida no geral, né? Então isso parece ser inconsistente com o fato das entidades físicas dependerem de mentes para existir, né? Então, quem é que estava vendo o Big Bang na hora que o Big Bang aconteceu? Né? Esse é um problema para Berkeley e que ele resolve de uma maneira um tanto quanto bizarra. Né? Então, Berkeley tenta evitar a conclusão de que o mundo externo, por exemplo, não existia antes de existirem seres humanos, argumentando que Deus tem percepção dos objetos. Né? Então, quem é que estava vendo o Big Bang quando ele aconteceu? Deus estava vendo e por isso que ele existia. Né? O Big Bang era uma ideia na mente de Deus. Então, Deus, ele está, para Berkeley, está o tempo todo olhando o mundo. Né? Então, as coisas, quando não está ninguém olhando, Deus está olhando, e por isso que elas acontecem. E nem por isso, para Berkeley, elas são independentes da mente. Elas são dependentes da mente de Deus. Deus tem a percepção dos objetos que não são percepcionados por nós, sustentando deste modo sua existência. Uma existência, no entanto, do mero domínio das ideias e dos dados dos sentidos. Né? Então, aqui você já vê uma fraqueza dessa posição, né? Porque o ponto que a gente estava querendo, a gente estava aceitando essa tese de que não há mundo exterior, era a partir do fato de ela ser pretensamente mais econômica. Mas, se você está precisando agora apelar para a existência de Deus para explicar como é que o universo existia antes dos seres humanos, então sua hipótese deixou de ser a mais econômica, né? Porque você não está apelando para a essência do mundo exterior, mas está apelando para a essência de Deus, né? Que também é uma entidade bastante exótica, né? Vamos dizer assim. Então, esse é um ponto fraco. Só ler uma parte aqui do Berkeley escrevendo. Todas as coisas da Terra carecem de substância sem uma mente. O seu ser é serem percebidas ou conhecidas. Consequentemente, quando não sejam realmente percebidos por mim, ou não existam na minha mente ou na mente de outro espírito criado, ou não têm existência absolutamente nenhuma, ou então subsistem na mente de um qualquer espírito externo. E aí, no caso, ele está falando de Deus. Né? É a posição aqui entre o espírito criado e espírito externo. Né? Então, esses objetos, quando eles não existem na minha mente ou na mente de outro espírito criado, ou eles não têm existência nenhuma, ou eles subsistem apenas na mente de um espírito externo, de tal modo que seria perfeitamente ininteligível. Não, de tal modo que seria perfeitamente ininteligível atribuir a qualquer dessas partes individuais uma existência independente do espírito. Então, essa é a posição do idealismo, né? Agora, só um ponto que o pessoal estava interessado em Kant. Às vezes se chama Kant de um idealista, mas ele não é um idealista nesse sentido, tá? Para Kant, ele acredita que existe um mundo externo, tá? E ele acredita que o mundo externo causa nossas percepções, ou que
nossas percepções dependem da existência de objetos externos. Tá? A única coisa é que ele faz essa distinção no mundo externo entre as coisas em si e os fenômenos. E como eu disse, há diferentes maneiras de interpretar a relação entre coisa em si e fenômeno em Kant. Né? Alguns pensam que se tratam de duas coisas separadas, né? Então existem as coisas. Então nessa primeira interpretação, Kant ele é tipo um realista indireto. Existem as coisas em si, que são as coisas do mundo, existem os fenômenos, que são o modo como essas coisas se apresentam para nós, e o objeto da nossa percepção são os fenômenos. Né? Então é como se fenômenos aí tão próximos de imagens mentais, de representação. Só que o ponto aí para Kant é que você não consegue fazer uma inferência, você não consegue saber das coisas como elas são em si. Então, nessa interpretação, Kant é como se fosse um realista indireto cético, né? Ele é bem próximo de Berkeley. O que é estranho, porque Kant tem uma parte no livro chamada A Refutação do Idealismo, em que ele pretende mostrar que essa posição idealista está errada. Daí você tem a outra interpretação de Kant, que é a ideia de que fenômenos e coisas em si são as mesmas coisas. Então, a árvore ela é, ao mesmo tempo, fenômeno e coisa em si. A questão é que ela é fenômeno no sentido de como ela se apresenta para mim, ou seja, o fenômeno é criado numa relação entre eu, o sujeito, e a coisa em si. Então, ela tem um aspecto, por exemplo, vamos pensar na perspectiva. Uma árvore, ela pode ser observada de vários ângulos, certo? Cada ângulo é um aspecto dela enquanto fenômeno. Só que a coisa em si, a árvore mesmo, ela não tem ângulos. Vamos dizer, a coisa em si vista pelos olhos de Deus, ela não tem ângulo. Ela é apenas uma árvore. Então, o fato de a gente sempre perceber as coisas a partir de um ângulo é uma característica do nosso modo de perceber as coisas. Então, nessa segunda interpretação, fenômeno e coisa em si, elas são as mesmas coisas, são aspectos diferentes da mesma coisa. Então, fenômenos são os aspectos das coisas que se dão a nós, e coisa em si são aspectos que não se dão a nós. Então, nessa interpretação, Kant é um tipo de realista direto. O conteúdo da nossa percepção são as coisas. Quais aspectos dela? Os aspectos fenomênicos, claro. Os aspectos delas em si mesmo a gente não tem acesso, mas a gente tem acesso a aspectos das coisas. E é de se esperar que nós não tenhamos acesso a todos os aspectos das coisas mesmo, porque nós somos raciocinadores finitos, né? Nós não somos Deus, né? A gente não vê as coisas por dentro, a gente não vê cada átomo das coisas, e é normal. A gente só vê os aspectos fenomênicos das coisas, mas não os aspectos da coisa em si. Então você tem essas duas interpretações de Kant. A primeira foi o modo como ele foi interpretado na época, e a segunda é uma interpretação que talvez seja mais comum no século XX para Kant. Kant como um tipo de precursor aí de um tipo de realismo direto, apesar de que com algumas nuances bastante interessantes. Mas eu não vou ficar falando muito de Kant, não. Então, outra posição é o fenomenismo. Então, os fenomenistas sustentam a posição semelhante. Para eles, as afirmações acerca do mundo físico deveriam ser vistas como afirmações sobre nossas experiências possíveis. Então, os fenomenistas eles estão tentando lidar com o principal problema do idealismo, que é o fato de se você pensa que objetos do mundo são coleções de experiências, o que acontece quando esses objetos não estejam sendo experienciados, Eles desaparecem, etc. Daí, como Berkeley precisa apelar para Deus, etc. Os fenomenistas eles dão
uma interpretação mais sutil, que é bastante interessante, é o seguinte: um objeto, ele é um conjunto de experiências possíveis, não de experiências atuais. Então, quando ele não está sendo experienciado, ele continua existindo, porque ele é um conjunto de experiências possíveis. Então, quando você olha para uma mesa, sei lá, essas mesas tem umas estantes aqui no escritório, e eu dificilmente olho para o fundo delas, né? O fundo delas está virado para a parede. Mas o fundo dela existe, no sentido de que se eu virasse a estante, eu veria o fundo, né? Então, essa é uma experiência possível. Eu consigo virar a estante. Então, eu posso ver o fundo se eu quiser. Então, nesse sentido que os fenomenistas pensam que são um objeto. Um objeto, no mundo, ele é um conjunto de experiências possíveis. É como se dentro daquele ponto, daquele lugar ali, tivesse concentrado várias experiências possíveis. Se você tocar, você vai sentir tal coisa. Se você cheirar, você vai sentir tal coisa, etc, etc. Então, um objeto seria, sei lá, um X no mundo, um ponto em que se concentram várias experiências possíveis de indivíduos com aquele objeto. Então, é uma maneira de ainda se descrever o mundo a partir de experiência de primeira pessoa, mas sem cair no problema dos idealistas, né? De não conseguir explicar como é que um objeto pode existir sem que ninguém esteja percebendo ele ao mesmo tempo. Nas palavras de John Stuart Mill, os objetos materiais não são mais do que possibilidades permanentes de sensação. Então, o fenomenismo é tido classicamente como uma tese conceitual. O significado de qualquer afirmação a respeito de uma coisa material pode ser expresso em afirmações relativas apenas a dados dos sentidos ou aparências sensíveis das coisas. Então, tem os positivistas lógicos, Carnap, por exemplo. Isso é uma coisa bastante interessante do século XX, é que você tinha ali na Alemanha, no mesmo lugar, na década de 30, dois grupos que parecem ser bastante diferentes. Você tinha, por um lado, os positivistas lógicos, como Carnap, Schlick. Wittgenstein frequentou ali, mas não fazia parte do grupo. O Popper também estava próximo. Então, você tinha esses caras de um lado, você tinha outros caras como Heidegger, por exemplo, do outro. E parece que são tipos de filosofia muito diferentes, O positivista lógico estava lá tentando aplicar lógica à filosofia, afirmando coisas como metafísica sem sentido, pregando um tipo de texto claro, etc. Por outro lado, você tinha Heidegger, que é geralmente citado pelos positivistas como exemplo de filosofia sem sentido, porque fala coisas como o nada nadifica, você tem que ter um vocabulário bem específico, Além disso, você tem o fato de Heidegger ter sido do partido nazista, ter tomado a reitoria da universidade, Husserl, que é outro filósofo fenomenologista do século XX bastante importante, era o reitor e perdeu a vaga para o Heidegger, porque o Heidegger era do partido nazista, etc. Enquanto no caso dos positivistas lógicos, um deles foi assassinado por um nazista, Então eles tiveram que fugir da Alemanha, a maioria foi para os Estados Unidos, e daí, a partir daí que é um dos motivos da filosofia americana do século XX ter deslanchado, o fato desses galera ter fugido dos nazistas e ido para lá, para os Estados Unidos, Então parece que são duas coisas antagônicas, mas na verdade ambos são muito influenciados por Kant, Então o positivismo lógico, em determinado momento da carreira dele, o Carnap ele tinha esse projeto de utilizar a lógica moderna para prover análises
por exemplo, da física. Vamos pegar aqui a física, qualquer ciência, e eu vou analisar, vou explicar como é que a gente analisa todos esses enunciados da física em termos de experiência de primeira pessoa, em termos de dados dos sentidos. Então, o Carnap, ele teve esse projeto na época da vida dele. E ele tem um livro chamado Aufbau, que é um livro gigante em que ele está fazendo essas traduções aí. Obviamente não foi algo que tenha resultado totalmente correto, né? Mas é um trabalho bastante importante, né? Então ambos, então Kant, ele influenciou bastante, né? Tanto por um caminho, pelo caminho de Hegel, etc. A filosofia que a gente chama, pode dizer que às vezes as pessoas chamam de pós-modernista, etc. Por outro caminho, pelo caminho dos positivistas lógicos, influenciou a filosofia analítica do século XX também. Então, por isso que Kant ele é tão importante. Mas aqui, então, os fenomenistas, né, como John Stuart Mill, não eram uma posição igual a de Kant, até porque, como eu falei para vocês, é complicado saber qual era a posição de Kant, porque ele não é totalmente claro sobre isso, né? Mas, assim, tem alguma parecença, vamos dizer assim. Mas o ponto aqui, então, é que os objetos físicos podem existir sem serem percepcionados, né? Visto que haver a possibilidade continuada da experiência neles, né? Mas, independentemente disso, a natureza antirrealista do fenomenismo é difícil de aceitar, né? Uma consequência ainda, né, continua sendo uma consequência que o fato de se não existirem mentes, ainda assim o mundo não pode existir. Porque tudo bem, ele está falando assim, olha só, o fundo da sua estante, ele existe no sentido de que é possível você percepcioná-la, é possível você virar a estante, né? Então, o fundo da estante é uma experiência possível. Mas vamos pensar, sei lá, no caso do universo, né? Às vezes até o pessoal do design inteligente e tal argumenta o seguinte: ora, as constantes que regem o universo, de força, etc, etc, elas estão tipo numa sintonia fina. Se elas fossem um pouco maiores ou um pouco menores, a vida seria impossível, tá? Então vamos imaginar um caso em que essa constante é um pouco maior, um pouco menor e a vida é impossível, né? Dado o fenomenismo, nesse caso o mundo não existe, né? Porque se a vida é impossível nesse caso, porque as constantes físicas são um pouquinho mais fortes ou um pouquinho mais fracas, então não há experiência possível, né? Já que nesse universo a vida não é possível, então nada é impossível que exista experiência. E seria uma consequência do fenomenismo que esse universo na verdade não existe, né? Esse universo não existe. Só que parece ser novamente uma consequência ruim, né? Isso é difícil de aceitar devido às intuições que a gente tem de que o mundo exterior continuaria a existir, quer houvesse ou não criaturas para ter experiência sobre ele, né? E que o mundo já existia antes do surgimento da vida senciente, ou que ele existiria mesmo que não existisse vida senciente. E outro argumento que você tem contra o fenomenismo é o chamado argumento da relatividade perceptual, né? Para um fenomenista, a afirmação de que há um copo com canetas na minha esquerda, né, aqui, né, quer dizer que se eu esticar meu braço esquerdo, eu vou tocar esse copo, vou sentir, sei lá, aquela sensação meio fria e lisa de vidro, né?
Isso que quer dizer existir um copo na minha esquerda, né? Quer dizer que se eu esticar o braço e tocar, eu vou ter tal e tal sensação. Contudo, esse fluxo de experiência ele não tem que ocorrer necessariamente dessa maneira. Você tem muitas contingências que podem existir. Se eu estivesse usando uma luva, se eu, sei lá, tivesse com cãibra na mão, etc, etc. Então isso coloca o objeto como ele sendo algo muito complexo, né? Porque o objeto então, ele seria um conjunto de percepções possíveis, né? Só que a quantidade de percepções possíveis, mesmo de um copo de vidro, elas são muito altas, né? Porque quais são as percepções possíveis para esse copo depende, por exemplo, da configuração do meu aparato cognitivo, se eu estou usando luva ou não, se está quente ou não está, né? Então, um copo, para ser um conjunto de percepções possíveis, ele tem que ser um conjunto muito grande, provavelmente infinito, porque você tem um número muito grande de condições, né? Um número muito grande, talvez infinito, de condições intermeadoras, né? E isso parece ser um tipo de descrição do que é um objeto muito pouco econômico, né? Parece mais econômico que um objeto seja uma coisa e que a experiência seja construída a partir da relação entre meu sistema perceptivo e a coisa, né? Daí, dependendo de cada sistema perceptivo, ele vai ver a coisa de uma maneira diferente. Isso parece fazer mais sentido, ser mais econômico, do que você pensar que a própria coisa é um conjunto de percepções possíveis, né? Porque esse conjunto tem que ser muito variado, né? Não sei se existem seres em outros planetas, mas vamos dizer que exista, né? O universo é gigante, vamos dizer que existam 1 milhão de planetas com vida. Estou com alergia arretada. 1 milhão de planetas com vida inteligente, etc. Então, será que esse copo aqui ele é um conjunto de percepções que inclui até as percepções possíveis para esse 1 milhão de outras vidas, né? Certamente, a princípio, é possível que elas venham aqui na Terra e toquem nesse copo e vejam esse copo. Então, parece uma maneira muito complicada, né? Muito rebuscada de explicar o mundo. Então, Chisholm, né, que é um filósofo, um epistemólogo importante aí do século XX, ele aponta exatamente isso. Ele fala o seguinte: para calcular o que aparece com total sucesso, é preciso reconhecer que é a coisa percepcionada, que é as condições de observação. Porque é a coisa percepcionada e as condições de observação que determinam, por ação conjunta, aquilo que vai aparecer, né? Então, para ser o conjunto de percepções, a coisa ela teria que levar em conta todas as condições de percepção possível, o que parece ser demais. Então, a última posição que a gente vai ver, que vai examinar, nega. Agora a gente vai falar um pouco da ideia de intencionalidade, né? Porque qual era o problema que a gente estava tendo, gente? A gente estava tendo um problema que o realismo direto tentava dizer que as coisas do mundo, né? As coisas do senso comum, árvores, pedras, etc., são o conteúdo da minha percepção. Só que aí fica difícil explicar, né? Em que sentido essas coisas fazem parte do conteúdo da minha percepção, né? Como é que é? Elas entram na minha cabeça, né? A árvore entra na minha cabeça e vai para minha mente, né? E eu falo isso assim meio brincando, mas na filosofia antiga era assim, eles pensavam que era assim, né? Os filósofos antigos eles estão mais próximos de um realismo direto, né? E Aristóteles, por exemplo,
Aristóteles tinha toda uma teoria de que as coisas do mundo, né, chama o ilemorfismo aristotélico. Ele achava que as coisas do mundo elas tinham duas partes, que era a matéria e a forma. Então você tem a matéria, que para Aristóteles seria informe, né, não teria características, né, seria coisa. Não é, Aristóteles não é da época da química, né? Então ele achava que era uma coisa informe, sem amorfa. Isso era apesar de que ele tinha a teoria dos 4 elementos, então é meio dúbia a posição dele sobre isso. Mas você tinha a matéria e você tinha a forma, que era algo imaterial, que informava a matéria, né? E daí vinham as coisas, né? Então Aristóteles pensava que quando eu percebia algo, a forma daquela coisa entrava pelos meus olhos, vamos dizer que seja pela visão, e né, daí vem a palavra informação, né? Informava meu cérebro. Então aquela mesma forma da coisa, então parte da coisa, a coisa mesma entrava na minha cabeça e me informava da mesma forma que informou a coisa, né? Ou seja, colocou naquela forma. E era assim que eu tinha conhecimento do mundo externo, porque a forma das coisas entrava na minha cabeça, né? Hoje em dia a gente não pensa que existem essas entidades imateriais que são as formas, né? No realismo direto, a percepção das coisas do externo para o interno. Sim, né? Porque se as coisas estão do lado de fora do mundo, né? Então a gente percebe as coisas, né? Só que o problema é esse, explicar como é que essa ideia de que algo faz parte do conteúdo da minha percepção, né? Porque, como eu disse, não é o caso de uma árvore ela mesma entrar na minha cabeça, né? Então, em que sentido a árvore faz parte do conteúdo da minha percepção? Tá? Então, alguns filósofos começaram a usar essa noção de conteúdo intencional. Tá? Intencional aqui não é no sentido de que eu fiz algo voluntariamente, certo? Aqui é como se fosse uma palavra técnica, tá? Intencionalidade aqui. Então, alguns filósofos, né? Eu vou fazer aqui só um parênteses, depois eu volto para o slide. Alguns filósofos, especialmente um filósofo alemão do século XIX chamado Franz Brentano, que não por coincidência era um filósofo que tinha interesse em Aristóteles. Ele tinha essa tese de que estados mentais têm essa característica que ele chamou de intencionalidade, que é a característica de ser sobre outra coisa. E ele defende que essa é a característica essencial de estados mentais, ser sobre algo, e que essa característica também é exclusiva de estados mentais. Então perceba que interessante, né? Se pegar essa caneta ela não é sobre nada, ela é a própria caneta. Mas já uma crença minha, um desejo, uma saudade, etc., sempre são sobre alguma coisa do mundo, né? Então, os estados mentais eles têm essa característica que seria, a princípio, distinta, né, das entidades comuns que a gente vê no mundo, das entidades físicas, que é a característica de ser sobre outras coisas. Claro, né, gente? Existem entidades físicas que são sobre outras coisas. Por exemplo, se eu pegar um livro tem sentenças e essas sentenças são sobre, né? Se eu pegar um livro de história, tem um livro sobre, sei lá, Alexandre o Grande. Tem várias sentenças lá que são sobre Alexandre o Grande. Mas o ponto de Brentano aqui é que a intencionalidade dessas sentenças ela seria secundária em algum sentido, né? Elas só são sobre alguma coisa porque pessoas podem lê-las, né?
E, então, por isso, em última instância, ainda assim, estados mentais que seriam carregadores dessa intencionalidade aí. Então, o Franz Brentano ele tinha essa tese de que estados mentais eles têm essa característica de ser sobre, que é difícil você explicar, né, de onde é que vem essa característica, mas estados mentais parecem ter essa característica. Ele defendia que essa característica é exclusiva e essencial a todos os estados mentais, né? Tem alguns problemas com essa tese, né? Tem estados mentais que não parecem ser sobre nada, né? Por exemplo, se eu tenho uma dor aparentemente é um estado mental, mas é sobre o que a dor, né? Eu tenho uma dor no pé, não quer dizer que a dor é sobre o pé, né? Mas enfim, mas de qualquer forma é intencional nesse sentido aqui, no sentido de ser sobre algo. Então a gente está aqui voltando para o realismo direto e a gente precisa encontrar uma resposta ao argumento da ilusão, né? Mas então, antes de a gente voltar para a intencionalidade, vamos considerar aqui uma estratégia que pode nos ajudar a evitar a conclusão de que os casos verídicos e não verídicos de percepção têm um objeto um objeto em comum, né? Em seguida, a gente vai considerar uma explicação alternativa para qual seria o denominador comum entre os casos de percepção verídica e não verídica. Então essa é uma posição chamada de adverbialismo, certo? Então essa ideia aqui seria que o argumento da ilusão é um tipo de petição de princípio, ou seja, petição de princípio em filosofia, em um argumento, é quando você já pressupõe aquilo que você quer provar. Então, se eu estou argumentando, se eu estou argumentando que Deus existe, e no meu argumento eu estou pressupondo que Deus existe, eu não estou dizendo que os argumentos claro que os filósofos não são burros assim e tal, os argumentos não são assim, mas se eu fizesse isso, né, se por exemplo eu argumentasse que Deus existe e meu argumento fosse que está na Bíblia que Deus existe, e a ideia seria que a Bíblia seria confiável porque ela foi escrita por Deus, então meu argumento de que Deus existe porque está na Bíblia já pressupõe a existência de Deus, né? Já que a Bíblia seria confiável porque foi escrita sob a influência de Deus, algo desse tipo. Então isso seria a petição de princípio, seria um argumento que já pressupõe aquilo que ele quer mostrar. E a ideia aqui seria que o argumento da ilusão seria uma petição de princípio. Porque se está pressupondo 100 argumentos que no caso não verídico, ou seja, no caso em que eu estou tendo uma ilusão ou uma alucinação, eu estou ciente de alguma coisa que parece ter a propriedade que o lápis parece ter. Deixa eu só explicar novamente. Então, quando eu estou vendo o lápis, né, que está aqui, vou pegar aqui o copo. Esse copo está sem água, né? Mas no caso você pega um lápis e coloca assim num copo com água, ele parece estar torto, né? Por causa da refração da velocidade, da velocidade, eu acho que a luz propaga na água, diferente da velocidade que a luz propaga no ar e por isso dá essa ilusão. Então, o adverbialista ele está dizendo o seguinte: olha, quando vocês dizem que em ambos os casos, no caso em que eu estou vendo isso daí ou no caso que eu estou alucinando totalmente, tem algo em comum, vocês parecem estar pressupondo que eu estou vendo algo que está torto, né? Mas e esse algo que está torto seria uma imagem mental, né? Só que ao fazer isso, você já está pressupondo que o objeto da minha percepção é uma imagem mental, né? E é isso que você está querendo mostrar.
Só que a gente pode rejeitar esse pressuposto. A ideia seria, a gente pode descrever esse caso falando o seguinte: ora, apenas parece que eu estou vendo um lápis invertido, mas eu não estou vendo um lápis invertido, eu estou vendo o lápis, eu estou vendo esse mesmo lápis, eu não estou vendo nada invertido, eu estou vendo esse lápis de maneira em que ele parece ser invertido, certo? Então, por isso que o nome é adverbial, né? Parecer estar invertido, essa aqui é a manobra que você está fazendo aqui. O realista indireto, ele tenta fazer com que estar invertido seja uma propriedade de algo que você está vendo, né? E aí, como não é do lápis, porque o lápis não está invertido, só pode ser de uma imagem mental do lápis. O adverbialista, ele está dizendo o seguinte: não, parecer estar invertido não é uma propriedade do que eu estou vendo. Parecer estar invertido é uma propriedade do meu ato de ver. É um modo como eu estou vendo. Então, o que eu estou vendo é o lápis. Só que eu estou vendo ele como se ele estivesse invertido. Então, nesse caso, o que há em comum no caso em que eu estou vendo o lápis reto e eu estou vendo o lápis invertido, não, é torto, sei lá, é o próprio lápis, nos dois casos. Ele é o elemento comum. Só que o que muda é o modo como eu estou vendo ele. Eu estou vendo ele de uma maneira verídica, no caso, e de uma maneira em que parece que ele está invertido. Certo? Então, esse que é a ideia. Enquanto o realista indireto, ele tenta pressupor desde o início que estar invertido é uma propriedade do que eu estou vendo. Só repetindo. O argumento parece pressupor que está invertido. Não é invertido, não. Estou falando só invertido. Está torto, está quebrado, vamos dizer assim. Está quebrado no meio é uma propriedade do que eu estou vendo. Como o lápis que eu estou vendo não está quebrado, só pode ser uma propriedade da imagem mental. E aqui você está falando o seguinte: não, essa maneira aí que você já está pressupondo que você tem uma imagem mental. Você pode descrever esse mesmo caso dizendo que ver como se estivesse quebrado seja uma propriedade não do que você está vendo, mas do seu modo de ver. Eu estou vendo o lápis de tal e tal maneira, como se ele estivesse quebrado, como se ele etc. Tá? Então, por isso que é a posição adverbial, porque o modo como você está vendo. Então, até se você pensar que você tem uma imagem mental, né? Então, nessa posição adverbial, você pode até pensar que você tem uma imagem mental, mas sua imagem mental não é o objeto. Esse que é o ponto. Um adverbialista, ele pode até pensar que você tem uma imagem mental, só que sua imagem mental não é o objeto da sua percepção. Sua imagem mental é o modo como você percebe. Então, é um modo como, né? Ou seja, por isso que é um advérbio. Então, você percebe as coisas no mundo como desse modo que é a imagem mental, certo? Mas o objeto da percepção são as coisas do mundo. A imagem mental é o modo como você enxerga, né? Da mesma forma, você dizer, você está vendo, como é que você está vendo essa árvore, né? Eu estou vendo com os olhos. Os olhos é o modo como você enxerga. Né? Você não vê seu próprio olho quando você vê, né? Quando você vê a imagem, né? Ou próprios óculos, né? Eu estou com os óculos a maioria do dia e eu vejo o mundo através dos óculos. Então, os óculos faz parte do modo como eu vejo o mundo, mas dificilmente eu estou vendo os óculos. Por mais que eu estou vendo através deles, né? Dificilmente, poucos momentos do dia, talvez quando ele está sujo ou algo desse tipo, eu estou prestando atenção nos óculos, né? Geralmente eu estou prestando atenção no mundo através dos óculos. Para um adverbialista, o papel da imagem mental é a mesma coisa. Se existe imagem mental, né? O papel da imagem mental é como os óculos. Ela te permite olhar o mundo, mas você não está olhando para a imagem, você está olhando para o mundo através da imagem.
Você está olhando para o mundo através do seu aparato visual, que inclui seus olhos, que inclui etc. Várias coisas. E nem por isso você está vendo os olhos, né? Você está vendo os seus próprios olhos, né? Exatamente. Os seus olhos é algo que você não vê nunca, né? E ainda assim você vê o mundo através deles. Então a ideia aqui seria que a imagem mental, toda a sua estruturação, o modo como você organiza as imagens, etc., é o modo como você vê, e não o objeto da sua percepção. Tá? Então você poderia ser, dessa maneira você poderia ser um realista direto e mesmo assim explicar o papel da imagem mental, né? Sem precisar supor que o objeto da sua percepção é uma imagem mental em qualquer sentido, né? Então, uma maneira de rejeitar o pressuposto do realista direto é chamada de manobra adverbial. Quando eu vejo a caneta vermelha, vermelho não deve ser tomado como um adjetivo que descreve a propriedade de um objeto, mas como um adjetivo que desempenha a função de um advérbio, descrevendo como uma ação executada, né? Aqui ele está usando a palavra vermelho, né, porque lembra que geralmente se pensa que as cores dependem do nosso aparato cognitivo, né? Então, de certa forma, vermelho, no sentido como eu experiencio o vermelho, não está na coisa vermelha, né? Tem algo na coisa vermelha, né, que é o modo como ela reflete luz, que eu interpreto como a experiência de primeira pessoa vermelho, né? Mas essa experiência de primeira pessoa, ela não está na coisa, né? Como é de se esperar, né? Nossa experiência de primeira pessoa não está nas coisas, está na gente, né? Mas o ponto aqui, então, é que com o realista indireto, ao pensar isso, né, que a nossa experiência de primeira pessoa não está na coisa, e ele tenta chegar à conclusão de que do fato que eu tenho experiência de vermelho, algo tem que ser vermelho naquele sentido da experiência que eu tenho. Como não é a coisa em si, só pode ser uma imagem mental. O adverbialista ele está apontando o seguinte: olha, vermelho não é uma propriedade de algo que eu estou vendo. Vermelho é uma propriedade do modo como eu estou vendo, né? Então, o argumento dos adverbialistas, no que concerne a percepção, é que quando eu estou percepcionando vermelho, eu estou percepcionando de um modo vermelho, ou vermelhamente. Então, eu estou vendo algo vermelhamente, né? Então, vermelhamente é uma característica do modo como eu estou percebendo, certo? E isso você pode aplicar para todos os elementos da sua experiência de primeira pessoa. A sua experiência de primeira pessoa é o modo como você percebe as coisas do mundo. Então, isso aqui é uma redescrição da situação, de modo a você não pensar, uma redescrição da situação em que você não precisa tomar uma imagem mental como sendo o objeto da sua percepção em nenhum momento, né? Então, a experiência perceptual deve ser descrita em termos de modificações adverbiais dos vários verbos característicos da percepção e não em termos de objetos percepcionados. Ao descrever a experiência perceptual, não estamos a descrever as propriedades de elementos mentais, né, como pensa o realista indireto, mas sim estamos a falar a maneira como experienciamos diretamente o mundo externo. Certo? Então, o intencionalismo ele pode ser interpretado dessa maneira aí adverbial, tá? Então, o intencionalista, lembra que eu estava falando o que é a intenção? A intenção, nesse caso aqui, é a característica de ser sobre, né?
de ser sobre algo. Os intencionalistas acentuam certos paralelos entre a experiência perceptual e as crenças, né? Tanto um contra o outro são representações do mundo, né? Eu tenho uma crença sobre meu copo de canetas, né, sobre árvores, da mesma forma que eu posso perceber meu copo de caneta, eu posso perceber a árvore. As crenças possuem aquilo que os filósofos da mente chamam de intencionalidade. Intencionalidade é uma característica essencial à mente, né? Assim pensava o Brentano, por exemplo. Acho que é Franz Brentano. Depois vocês olham aí. Acho que tem... Não sei se é Bretano ou é Brentano. Depois vocês olham aí na... Não lembro qual dos dois é. Depois vocês olham no Google. Então, a intencionalidade seria uma característica essencial à mente e descreve a propriedade que certos estados mentais têm de representar, ou seja, de serem sobre aspectos do mundo. Então, geralmente a gente fala assim, que sua crença, né, o conteúdo da sua crença tal é sobre sua mãe, certo? Então perceba qual é a jogada aqui. De alguma forma, sua mãe está no conteúdo da sua crença porque o conteúdo é sobre ela. Mesmo que ela não esteja o corpo dela dentro da sua crença, ela faz parte do conteúdo da sua crença no sentido de que a crença é sobre ela. Certo? Então aqui é uma maneira mais... como é que eu posso dizer? Uma maneira mais sutil, mais avançada de se pensar o conteúdo, né? Que sentido o mundo externo pode estar no conteúdo da sua crença? E a ideia seria, olha, o mundo externo está no conteúdo da nossa crença, no sentido de que nossas crenças são sobre o mundo externo. Mesma coisa a percepção. Como a percepção tem conteúdo intencional, certamente nossas percepções não são sobre imagens mentais, né? Quando eu vejo uma árvore, minha percepção é sobre a árvore, não é sobre a imagem mental que eu tenho de uma árvore. Então aqui seria uma maneira de você explicar como é que o mundo externo pode estar no conteúdo da sua crença. E é interessante que é o seguinte, você tem que explicar, então, mas como é que estados mentais são sobre alguma coisa, né? Aí o intencionalista fala assim, realmente, essa é uma questão complicada. Mas cabe a neurociência, sei lá, explicar isso daí. Realmente é um problema, mas só que é um problema importante, porque parece que, obviamente, nossos estados mentais são sobre coisas do mundo. A gente pensa sobre coisas, né? A gente tem crenças sobre coisas. E esse é um problema a ser explicado. Tá? O intencionalista defende que a percepção também envolve estados representacionais, né? E por isso o intencionalismo é por vezes designado representacionalismo, né? Só lembrando aqui que você pode ser um intencionalista e ser um realista indireto aqui. Você pode ter as duas interpretações, né? No caso, se você for um intencionalista e defender um realismo direto, você precisa defender um tipo de interpretação adverbial como aquela do anterior. Ou você pode ser um realista indireto, né? Apesar de que ainda assim as coisas de alguma forma estão no conteúdo das suas crenças, né? Já que elas são conteúdo intencional das suas crenças. Mas aqui talvez seria muito avançado tentar ver a diferença de como é que elas figurariam no conteúdo da crença aqui. Então vamos ver como é que um intencionalista reage ao argumento da ilusão. O argumento-chave será que os estados mentais podem representar erradamente as coisas do mundo, né? Eu posso ter crenças acerca de entidades não existentes, né? Por exemplo, eu posso acreditar na fada dos dentes, porque a fada dos dentes me visitou ontem. E crenças desse tipo são análogas a percepções não verídicas, nos casos de ilusões também. É importante notar, no entanto, que o intencionalista tem uma explicação para aquilo que os casos verídicos e não verídicos têm em comum. E é o que? Seu conteúdo intencional.
No caso verídico, esse conteúdo representa corretamente o mundo, e no caso não verídico, não. Então, só que aqui tem uma sutileza, né? Que no caso verídico, o conteúdo intencional inclui as próprias coisas do mundo, né? O conteúdo intencional são as coisas do mundo. No caso não verídico, o conteúdo intencional, sei lá, são entidades inventadas, algo desse tipo, né? Então, esses dois casos têm em comum o fato deles terem conteúdo intencional, só que o conteúdo intencional é diferente em um caso e no outro, né? Então, essa seria uma interpretação mais disjuntivista, né, do intencionalismo. Então, os intencionalistas, eles estão de acordo com o pessoal lá dos dados dos sentidos quanto ao fato de haver um elemento da percepção que é comum aos casos verídicos e não verídicos. Esse componente comum, no entanto, não é a presença do objeto perceptual, mas sim do conteúdo intencional, certo? Então, a ideia seria que essa representação mental é o modo como eu percebo as coisas do mundo, porque essas coisas, elas estão no conteúdo intencional dessa representação. Então eu poderia fazer isso sem precisar necessariamente pensar que o objeto da minha percepção é meus estados mentais, certo? Os intencionalistas são geralmente otimistas quando se trata de adiantar uma explicação causal. Eles acham que, de alguma forma, essa intencionalidade vai ser explicada de maneira causal e naturalista, né? Que vai haver essa explicação naturalista da ideia de intencionalidade. De modo que, para explicarmos a percepção, a gente não precisaria dessas entidades meio estranhas que são dados do sentido, etc. Podemos simplesmente usar a nossa explicação naturalista de conteúdo intencional, pois, de acordo com os intencionalistas, essa noção permite captar os aspectos mais importantes da percepção. E, obviamente, não é muito óbvio como é que isso acontece, né? Se é possível dar essa explicação e como é que seria essa explicação, certo? Deixa eu ver se aqui tem uma... Tá, gente, acho que eu vou parar por aqui. Aqui já tá, essa parte aqui é bem pequenininha, então amanhã a gente vai ver esse ver que e ver como, e ler e falar do artigo lá do Eros Carvalho, tá lá na bibliografia. Tá, vou parar aqui porque não vou começar aqui, senão não vai dar tempo. Tá certo, gente?